Deus é bom. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meu irmão? Seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Quero cumprimentar todos que estão aqui também, presencial, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Desde já também quero convidar você que está aí na sua casa a enviar um link para mais pessoas, né, para que assim possa estar convidando, para estar participando desse momento de oração conosco, amém? É muito importante a gente estar desfrutando desse tempo, né, e crendo nisso, de 21 dias da aceleração da bênção. Mas uma das coisas que pode ter certeza que faz acelerar é a oração, amém? É a oração que faz as bênçãos acelerar sobre a nossa vida. Por isso que período de jejum, é período de oração intensificada. É período, sabe, de você ali na hora do almoço separar um tempo para orar. É período nesse momento aqui da noite, aqui, você já sabe que das 7h30 às 9h30 da noite tem compromisso para estar aqui conosco, orando e tendo acesso à palavra para a sua fé ser alimentada, amém? E é com isso que as bênçãos vai sendo aceleradas para a glória de Deus, amém? Quero já convidar você a pegar a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, mas também nós temos, é o versículo da confissão de hoje. Para você que está em casa, está aparecendo aí na sua tela. Para os irmãos que estão aqui, acredito que você já deve ter recebido hoje, aí em algum grupo do WhatsApp. Hoje é o segundo dia do nosso jejum. Estamos começando com tudo, amém, meus irmãos? Está escrito, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Vamos fazer agora a confissão. Eu vou falar e você repete logo após mim, amém? Quero convidar os irmãos que estão aqui também a fazer a confissão com fé. Amém, meus irmãos? Vamos fazer essa declaração. Fala assim comigo: Jesus se tornou pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Fala assim comigo: fui justificado pela fé. Porque eu fui justificado, eu posso reinar em vida sobre as circunstâncias e sobre as obras do inimigo. Fala assim comigo: Cristo nunca cometeu pecado, mas Deus colocou sobre ele o meu pecado. Eu não era justo, mas Deus colocou a justiça de Cristo em mim. Agora, pela fé, eu sou justiça de Deus em Cristo, amém? Se você crê, dá um aleluia aí bem alto aí na sua casa, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meu querido irmão, que bom que você está aí acompanhando, amém, orando junto conosco. Então, esse vídeo, né, na verdade, é um registro aí da nossa história, né, como igreja. Nós que nesse período estamos jejuando juntamente com a igreja de Goiânia e muitas outras igrejas que também estão jejuando, amém? O jejum de Goiânia. E esse barulho, né, que eu acredito que você está ouvindo aí da sua casa, é o barulho da chuva. Da chuva, muita chuva aqui no Recife nesses dias. E por causa da chuva, né, nós temos poucos irmãos aqui hoje presencialmente conosco. Eu entendo tudo isso, mas eu estava comentando com um dos irmãos aqui agora há pouco que é impressionante como é que todos os anos os irmãos ficam surpresos com a chuva. Como se fosse assim uma coisa nova. Meu Deus, que tanto de chuva, olha só, alagou. Mas não é, vai fazer 12 anos que eu moro aqui, ou já fez 12 anos já, né? Que eu moro aqui no Recife. E todo ano é a mesma coisa, todo ano é muita chuva, todo ano alaga. Nunca aconteceu, nem acho que vai acontecer, de ter alguém do poder público, né, capaz de fazer alguma coisa para resolver isso, né? Eu não acredito, eu acredito no Senhor, amém? Minha esperança não está nessa terra, não está em nenhum homem dessa terra, minha esperança está no homem do céu, amém? Aquele que veio para nos salvar e aquele que voltará para nos buscar em nome de Jesus. Você pode dizer amém aí da sua casa? Amém?
Aleluia. Apesar do tempo de chuva, o ar-condicionado está ligado? Tá, né? Hoje eu estou num calor impressionante. Mas amém. Mas eu acho que está ligado ali, né? Amém. Meus irmãos, eu quero chamar você, né, para nós orarmos, tá bom? Então nós estamos num tempo de oração. Só que antes mesmo da gente orar, deixa eu só lembrar você a respeito desse livro, né, que é justamente o tema do nosso jejum, 21 dias de aceleração da bênção. Amém? Então estão reunidas aqui algumas palavras, né, do pastor Aloísio, né, que são o tema desse jejum, palavras, né, que inclusive ele já pregou, né, até porque como o próprio pastor Aloísio costuma dizer, ele não é um autor, né, de livros, não é um escritor, melhor dizendo, né, ele apenas toda semana, né, prepara o texto ali da pregação e aí depois de tempos em tempos ele faz uma coletânea como essa para ser tema do nosso jejum. Amém? Então daqui a pouco você vai ouvir a palavra do pastor Aloísio, amém? Então a gente sempre, né, no finalzinho aqui do nosso momento da oração, a gente vai colocar, né, um cardzinho aqui no final do vídeo, tá bom? Para você tocar, né, clicar, selecionar e chegar lá no próprio vídeo da pregação do pastor Aloísio, desse que é o segundo dia dos 21 dias de aceleração da bênção, amém? E também, aqui na descrição do vídeo, né, você também vai ver, né, o link para você selecionar, né, clicar aí e ser direcionado ao canal do pastor Aloísio e cair exatamente no vídeo correspondente à pregação do segundo dia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas vamos continuar orando. Só que antes da gente orar, deixa eu ler um texto da palavra do Senhor com você. Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 18, aleluia, Lucas capítulo 18, aleluia, está me ouvindo bem aí? Ótimo, está sendo bem capturado aí, é só porque eu não tenho, pastor Ronaldo, tem como virar o retorno para mim aqui? Esse retorno está funcionando? Só para eu me ouvir aqui, senão eu fico gritando, por causa do barulho da chuva, eu fico na dúvida se eu estou sendo ouvido. Lucas capítulo 18. Glória a Deus. Acompanhe a leitura aí. Ótimo, maravilha, agora estou me escutando. Acompanhe a leitura aí na tela, amém, da nossa transmissão. Eu vou ler com você e a partir do verso 1. Lucas capítulo 18, verso 1, me desculpe. Lucas 18, verso 1 está escrito: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Então aqui Jesus está contando uma parábola sobre o dever de orar sempre. Amém? Ele falou sobre orar sempre e nunca esmorecer. Tá bom? Então você tem que orar constantemente e você não deve ficar desanimado na oração. Amém? Então a vida de oração é uma vida de constância na oração, mas também a vida de oração tem que ser uma vida cheia de ânimo, amém? De boas expectativas. Você está cheio de expectativas no Senhor para esse jejum, amém? Você tem que ter boas expectativas. Quando Jesus fala sobre o dever de orar sempre, é constância, é não parar de orar. Mas quando ele fala aqui em segundo lugar no verso 1, e nunca esmorecer, é para você não ficar desanimado, não desanime. Amém? Não desanime. Estou aqui para poder, motivar você, né? Por isso que nós temos, né, o pastor Luiz tem compartilhado no versículo todos os dias, que você pode acompanhar aí no Instagram da Videira Recife, no meu Instagram também, no Instagram dos pastores, no Instagram da Videira de Goiânia, no Instagram do pastor Luiz. Em vários lugares tem um versículo diário, tem uma confissão diária, que é essa que o pastor Rafael começou fazendo aqui, para já ativar a sua fé. Mas deixa eu ler com você aqui a parábola para em seguida a gente orar. Está escrito no verso 2, Lucas 18, verso 2, acompanha aí na tela. Está escrito: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Ou seja, era um juiz maligno. Era um juiz maligno. Ele não temia a Deus e nem tinha respeito por ninguém. Entende? Ele não tinha temor de Deus e desrespeitava as pessoas. Verso 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Então observe, era uma mulher viúva, não tinha ninguém que era por ela. Mulher viúva aqui é para ressaltar, para ficar fácil você perceber,
e não tinha nenhum homem que a protegesse, não tinha nenhum homem que intercedesse por ela. A vida de uma mulher viúva é uma vida mais difícil, é uma vida mais complicada, ela fica mais refém das circunstâncias. Quando a mulher tem um marido, tem um homem, ela se sente mais protegida, ela é mais guardada, ela é mais preservada, tem alguém que luta por ela, né? Alguém mais forte que ela, né? Especialmente pelo caráter físico também, né? Mas enfim, e no verso 4 diz: ele, né, o juiz iníquo, que não temia a Deus e não respeitava homem algum, ele por algum tempo não a quis atender, não quis atender a viúva, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como essa viúva me importuna. O que ele falou que a viúva fazia com ele? Importunava ele, amém? Importunava. O que é importunar? É o que Jesus disse no verso 1, é orar sempre e nunca esmorecer. Então essa viúva, ela ia atrás desse juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum, de maneira que importunava ele. O que é importunar em outras palavras? É pedir sempre e nunca parar de pedir, nunca desanimar de pedir, entendeu? Então Jesus, ele contou a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então o que essa viúva fazia com o juiz? Ela pedia sempre para o juiz julgar a causa dela, e ela nunca desanimava em parar de pedir. Ela sabia que era um homem mau, sabia que era um homem que não temia a Deus, sabia que era um homem que não respeitava nenhum outro homem. E com certeza esse juiz não respeitava também nenhuma viúva, não tenha dúvida alguma. Mas o que ela fazia? Ela importunava o juiz. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando de casa. No bom sentido, ouça com atenção, por favor. Você deve ser um importunador de Deus. Entendeu isso? Você tem que ser como essa viúva, ficar importunando a Deus. Deus, eu quero. Deus, eu quero. Deus, não desistir. Deus, eu continuo querendo. Deus, eu quero ainda. Deus, não desanimei não. Deus, não vou parar. Deus, eu estou aqui, continuando. Deus, eu mais uma vez. Deus, eu continuo. Deus, olha eu insistindo. Deus, olha aqui. Olha aqui, Pai, eu quero, eu não desisto, eu insisto. Senhor, estou aqui, estou orando, estou pedindo. Senhor, estou aqui, estou buscando. Senhor, estou aqui, estou batendo. Senhor, estou aqui, pedindo, buscando, batendo, e agora até jejuando. E não é só um dia não, Senhor, 21 dias, importunando a Deus. Ah, pastor, eu vou incomodar a Deus. Pois é tipo isso. Se você acha que isso é incomodar, então incomode-o. Amém? Sabe de uma coisa, meu irmão? Né, você que é pai, né, e você que é mãe também, minha irmã. Você sabe que no final das contas, todo pai e toda mãe saudável, né? Todo pai e toda mãe, né, uma pessoa adequada, ponderada, ela consegue ver, sabe, um tipo de expressão de amor e confiança na vida daquele filho que não para de pedir. É ou não é verdade? É amor e confiança. Então o seu filho pode até irritar você, pode até estar importunando você. Ah, mãe, mas eu quero. Ah, pai, mas eu quero. Você pode até ficar irritado, impaciente. Mas uma coisa, você que é pai, você que é mãe, você sabe. Se você pensa sempre o seguinte, fala, não, mas é meu filho. É meu filho, eu amo meu filho. Sabe uma coisa que eu sempre falo para as minhas filhas? Deixa eu dar uma dica aqui para os pais, né? Especialmente os pais de primeira viagem. Porque as minhas filhas são espertas, sabe também. Elas pedem muitas coisas para mim, né? Eu costumo falar para elas duas coisas, né? A primeira coisa que eu falo é o seguinte, olha, vamos pedir para quem pode dar. E eu conheço alguém que é muito rico e que ama vocês mais do que eu amo vocês. Vamos orar. Aí eu chamo elas para oração. Mas tem uma segunda coisa que eu falo para elas também. Sabe o que eu falo para elas? É porque normalmente elas vêm e perguntam para mim, papai, o senhor gostaria de me dar um presente? Eu falei, claro, eu quero te dar. Entende? Então eu sempre falo para elas que eu quero dar. Entendeu? Eu quero dar. Ah, mas você dá tudo para elas? Não, não dou tudo. Não dou tudo. Existem várias razões para eu não dar tudo. Mas eu quero dar. Eu quero dar. Por isso, meu irmão, entenda uma coisa. Se você que é pai, você que é mãe, tem um coração de amor, imagina o coração do Senhor a seu respeito. Amém? Mas seja um importunador de Deus. Então no verso 5, né, lendo aqui mais uma vez, está escrito, todavia essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, aliás, né, o pedido dela, né, dessa viúva ao juiz.
para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Entende? Se até um juiz mau, que não teme a Deus e que não respeita ninguém, acaba cedendo ao pedido de alguém que o importuna, que é alguém que pede sempre, sem desanimar, meu irmão, imagina Deus. Então por isso que Jesus fala no verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Dia e noite. E Jesus completa ainda, embora pareça demorado em defendê-los, entendeu? Então Deus vai fazer justiça, Deus ele vai atender, Deus ele vai responder, Deus ele vai fazer, amém? Só que no verso 8 Jesus tem um lamento aqui. Olha só o que diz o verso 8, que é o último verso que eu quero ler com você antes da gente orar. Digo-vos que depressa, está vendo a aceleração aqui? Aqui está a aceleração da bênção, está vendo? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora a lamentação está aqui, nessa parte final, está escrito: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Entende? Então Jesus está falando, olha, quando eu voltar pela segunda vez para buscar o meu povo, será que eu vou achar fé na terra? Ele falou fé, mas que tipo de fé é essa? Entende? É a fé na oração, é a fé na oração persistente, é a fé na oração repetitiva, é a fé na oração que importuna a Deus, é a fé de quem não desiste, é a fé de que, sabe, a fé daquele que persevera, daquele que não desanima, daquele que continua, é a fé daquele que durante 21 dias ou mais, ou às vezes muitos jejuns, às vezes vários anos, você está orando, você está pedindo, mas Deus vai fazer, Deus vai fazer. E nós cremos numa palavra profética, né, que o pastor Luiz compartilhou conosco no início do ano, na virada do ano, que esse é o ano da aceleração. Então tem coisas que pareciam paralisadas na sua vida, ou tem coisas que pareciam que estavam acontecendo de maneira muito devagar, mas tudo agora vai acontecer depressa, de maneira acelerada, de forma acelerada, em o nome de Jesus, amém? Por isso eu quero chamar você agora, nesse instante, para nós começarmos orando pelos nossos alvos pessoais, tá bom? Então eu quero chamar você para orar pelos seus alvos pessoais, né? Se você está acompanhando, não tem a ficha, você pode pedir para qualquer um dos nossos pastores, amém, aqui da Videira Recife, tá bom? Que a gente pode mandar para você essa ficha no formato digital, amém? A gente pode mandar o arquivo para você, mas seria muito bom que você tivesse a ficha impressa, de papel, amém? Então você que está acompanhando esse vídeo, venha nos nossos cultos, esse próximo domingo, tá bom? Às 10 horas da manhã, às 18 horas, ou então venha um dos dias de oração aqui, amém? Amanhã, quarta-feira, 19h30, nós estamos aqui novamente, quinta também, sexta também, e sábado será às 21 horas, ficaremos aqui até às 23 horas, orando e buscando o Senhor, amém? Eu não sei se tem alguém que está aqui presente, tem alguém que não tem a ficha, todos pegaram a ficha, pode vir aqui pegar. Ótimo. Quero chamar os pastores para a gente orar aqui na frente, para os irmãos que estão acompanhando o vídeo não ficarem. Tem mais alguém que está sem a ficha? Mais alguém? Ou todos pegaram? Mais alguém? Não? Todo mundo pegou? Ótimo. Então quero chamar os pastores para a gente orar aqui na frente. O outro microfone sem fio está disponível aí, pastor Ronaldo? Está, né? Ótimo. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar. Nós vamos separar um tempo aqui. Deixa eu ver aqui quantas horas são. Nós vamos separar pelo menos aí 7. Agora são, que horas os pastores começam a pregação mesmo? 8h30? É isso, né? Então vamos separar aqui 7 minutos para você orar pelos seus alvos pessoais, amém? A gente deixou aqui uma música aqui no fundo tocando, mas nós vamos erguer também a nossa voz em oração, amém? Para declarar em nome de Jesus que o Senhor vai fazer, amém? Os pastores vão estar revezando aqui o microfone, né? Vamos começar aqui com o pastor Ronaldo, vamos começar a colocar diante do Senhor os nossos motivos de oração em nome de Jesus, amém? Vamos orar aqui na frente, aqui andando mesmo.
Jesus. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro e declaro, ó Pai, que em nome do Senhor, eu creio que tudo que nós oramos, tudo que nós colocamos diante do Senhor, nós iremos, ó Pai, colher. Nós estamos, ó Pai, colocando diante do Senhor que cremos que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. O Senhor é o Deus do impossível, ó Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu creio, ó Deus, em cada alvo. Eu creio, ó Deus, em cada coisa que nós estamos, ó Deus, pedindo ao Senhor. Porque tudo que nós pedimos ao Senhor é o Deus que vai fazer. É o Deus que, o grande eu sou. É o grande Deus maravilhoso. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos e cremos, ó Pai, que cada projeto, nós cremos, ó Deus, que cada alvo, nós colocamos diante do Senhor, porque o Senhor é o Deus que vai cumprir todas as coisas, e tudo que o Senhor prometeu, irás cumprir. Por isso eu creio em nome do Senhor Jesus, tudo que nós temos, ó Pai, como igreja, nós iremos experimentar, porque nós estamos, ó Deus, é nesse ano profético, é nesse ano Kairos, é nesse ano que o Senhor colocou da aceleração, e eu oro e declaro, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, seremos, ó Pai, grande multidão, seremos pessoas, ó Deus, aqueles sedentos pelo Senhor, buscando a tua presença, buscando cada vez mais, sabendo que o Senhor é o Deus, aquele que traz a presença, e nós queremos, ó Deus, cada vez mais ver tudo avançar, crescer, em nome do Senhor Jesus, porque nós não estamos colocando nossos alvos diante de qualquer um. Não tem nada maior, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, do que o Senhor. E o Senhor, Deus, é que toma conta, o Senhor que rege todas as coisas. Por isso nós oramos e cremos em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, Pai, nós declaramos que a palavra profética vai se cumprir sobre as nossas vidas. A aceleração da bênção já é chegada sobre nós. Por isso eu creio que o Senhor está liberando no mundo espiritual. O Senhor está chamando à existência cada alvo pessoal que os nossos irmãos têm orado nesses 21 dias. O Senhor já moverá todas as circunstâncias necessárias. Eu creio que o Senhor está ativando a fé dos meus irmãos. Coisas que pareciam que iam demorar, vai chegar de maneira acelerada. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que já nessa primeira semana da nossa campanha, nós iremos ouvir testemunhos de alvos já sendo alcançados. Eu creio também que o Senhor vai despertar no coração dos irmãos coisas que o Senhor já tinha mostrado, sonhos que o Senhor já tinha revelado. O Senhor vai trazer essa lembrança novamente, e ainda mais o cumprimento desses sonhos. Eu creio que o Senhor vai liberar a prosperidade financeira na vida daqueles que têm clamado. Irmãos nossos serão surpreendidos, porque vai superabundar a prosperidade. Eu declaro que sobre aqueles que têm intercedido como alvo pessoal, sobre alguma enfermidade, alguma doença, nós cremos que a cura já chegou na vida de cada um desses irmãos. Aqueles que têm intercedido também por algum parente ou familiar, a cura já foi conquistada na cruz do Calvário. Eu creio, desses tempos, 21 dias de jejum, nós cremos, milagres extraordinários serão liberados pelo Senhor. Eu creio também na frutificação, na multiplicação, no ministério, no chamado de cada irmão. Aqueles que têm intercedido por sua liderança, o Senhor vai fazer com que ele experimente de uma aceleração extraordinária. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor já está liberando as bênçãos sobre a vida de cada um. Eu creio que cada alvo pessoal, o Senhor é poderoso para realizar, e ainda mais, infinitamente mais, de tudo aquilo que nós temos pedido ou até pensado, porque o Senhor é grande e poderoso, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, nós continuamos orando agora no Teu santo nome. Ó Pai, crendo, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer. Ó Deus, nós oramos agora para que as comportas dos céus possam estar sendo abertas. E cada pedido de oração, ó Pai, cada pedido que está sendo feito, cada oração, ó Pai, vai ser atendida e vai ser correspondida. Nós oramos agora, ó Deus, para que a fé dos irmãos possa estar sendo ativada. E que ainda no início desses primeiros dias de jejum,
muitas orações elas vão ser respondidas para a tua glória, Senhor, porque o Senhor ama, o Senhor se alegra nas orações dos teus filhos quando é respondidas. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta hora para que cada um desses pedidos que está sendo feito nesses dias, Senhor, venham ser atendidos, ó Pai. Para aquele que não poupou o seu próprio filho, claro que não vai negar, não temos dúvida, por isso nós temos ousadia para pedir. Nós pedimos, ó Pai, não na expectativa daquilo que nós temos feito, mas nós pedimos, ó Pai, crendo naquilo que o Senhor já fez. Nós pedimos, Senhor, baseado naquilo que o Senhor merece, não naquilo que nós merecemos. Por isso que nós cremos que muitos pedidos vão ser atendidos para a tua glória, Senhor, para a tua glória, Pai. Eu oro também nesta hora, ó Pai, para que esses pedidos que estão sendo feitos, Senhor, que os irmãos, ó Pai, não venham ter dúvida, mas que sim a sua fé, ó Deus, venha ser aplicada no Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus é o que nós oramos, ó Pai, para aqueles que estão orando por prosperidade, ó Deus, que eles possam visualizar com os olhos da fé a prosperidade vindo sobre eles, ó Deus, para aqueles que estão orando, Deus, sabe, para uma cura, ó Deus, sim, ó Pai, manifesta a cura, manifesta o poder do Senhor, porque o Senhor já levou na cruz toda a enfermidade. Por isso hoje nós podemos sim desfrutar da cura, em nome do Senhor Jesus. Pai, também nós oramos nessa hora e declarando para todos aqueles que têm orado nesses dias por portas de emprego, vai ser aberta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos e visualizamos tudo isso acontecer para a tua glória, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, meu irmão, glória a Deus. Colocou os seus alvos aí diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu quero que você aí de casa erga a sua ficha com seus alvos pessoais. Se você não tiver com a sua ficha, erga a sua mão direita, amém, e se lembre aí dos seus alvos pessoais. Vamos fazer uma declaração juntos, amém. Todas as vezes que nós oramos juntos, oramos em concordância, amém, uma nova medida de fé é liberada, amém. Até porque o nosso Deus, nós servimos a um Deus que é, sabe, Ele é corporativo, né? É um único Deus, mas são três pessoas, é um corpo funcionando, é uma coletividade, tá bom? Então tem muito mais poder, sabe, momentos como esse que a gente separa na vida da igreja 2 vezes no ano, para nós orarmos e jejuarmos juntos. Orarmos e jejuarmos juntos. Uma é a sua vida de oração individual, quando você está buscando o Senhor sozinho, quando você faz seus próprios jejuns, né? Porque eu não sei quanto a você, eu tenho os meus próprios jejuns também, né? Dias atrás mesmo, algumas semanas atrás, eu orei, né, e jejuei especificamente, né, pela vida dos pastores aqui da Vinha Pernambuco, amém? Então foi um jejum meu pessoal, ninguém me pediu isso, eu fiz isso sozinho, ninguém fez isso comigo, amém? Foi eu e o Senhor. Isso é bom? É uma bênção. Mas, meu irmão, você pode ter certeza que bênção maior é quando existe, sabe, esse movimento espiritual. Você pode ter certeza que nas regiões celestes aqui do Recife, de Goiânia, né, de outros estados, de outras capitais e até mesmo de outros países, existe uma grande movimentação angelical, anjos da parte do Senhor sendo enviados para cumprir o propósito, a missão da realização daquilo que você tem pedido ao Pai, segundo a vontade dele, em nome de Jesus, amém? E você não precisa ficar em dúvida se tem algo que sabe que tem permanecido no seu coração, porque essa é uma dúvida que muito crente tem, muitos irmãos têm. Ah, pastor, será que eu estou orando em linha com a vontade de Deus? Presta atenção numa coisa, meu irmão. Se você é cheio do Espírito, se você busca o Senhor, sabe, se você, sabe, está a todo instante querendo conhecer mais da palavra, mais do Senhor, meu irmão, você está alinhado com Ele. O Senhor não vai permitir que fique no seu coração, sabe, coisas estranhas à vontade dEle. Claro que não, amém? Você tem um novo coração. Porque às vezes muita gente fala, ah, pastor, mas o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Sim, assim era o seu coração, coração de pedra. Mas agora o Senhor te deu um novo coração. E agora o seu coração é sensível à voz do Espírito. E quando você se enche do Espírito, sabe, quando você crê na graça, na bondade do Senhor, você tem um novo coração. Então seu coração não é maligno mais. Entendeu isso? Você é guiado pelo Senhor. Então aquilo, sabe, que está insistindo no seu coração, meu irmão, pode orar com convicção. O Senhor quer fazer, o Senhor quer realizar, amém? Se você está orando, você está jejuando, você tem buscado o Senhor, é o Senhor que está pastoreando você, é o Senhor quem tem guiado você, em nome de Jesus, amém? Agora sim, erga aí para o alto, diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti os meus alvos pessoais de oração, porque eu creio que esses alvos são alvos que o Senhor mesmo tem feito chegar
no meu coração, segundo a tua vontade. Por isso eu te peço, porque eu sei que o Senhor é bom e que o Senhor se alegra em fazer manifestar o teu favor, a tua bondade na minha vida, na minha casa, na minha vida financeira, no meu ministério, no meu chamado, em o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deixa eu te contar uma chave espiritual muito importante aqui. Olha só, lembre-se daquilo que Jesus sofreu por você lá na cruz. Aquilo que Jesus tomou para si, Ele não quer te dar de volta, e não vai te dar, amém? O que Jesus tomou sobre si? As nossas enfermidades. Então eu preciso de ter dúvida para orar sobre cura? Não, ore sobre cura, porque Ele tomou para si as doenças, entende? O Senhor Jesus tomou para si todo tipo de maldição. E eu não sei se você sabe, mas na antiga aliança, a miséria, a necessidade financeira, isso também é maldição. Deus não quer que você passe necessidade. Eu não estou falando aqui que todo mundo vai ficar rico e milionário, não. Mas é a vontade de Deus que todo crente, todo filho de Deus prospere. Nós não ensinamos na videira o evangelho da prosperidade, mas a gente não pode negar que o evangelho, mais cedo ou mais tarde, vai acabar fazendo você prosperar. Amém? Porque o evangelho libera bênção, libera favor, e vai liberar de maneira acelerada na sua vida em nome de Jesus. Amém? Por isso, se você está desempregado, sabe, com a luta financeira muito grande, meu irmão, isso não é vontade de Deus. Jesus tomou sobre si toda a maldição da pobreza, da miséria. Por isso que Davi, homem segundo o coração de Deus, disse o seguinte: eu jamais vi o justo mendigar o pão. E quem que é o justo? Justificados pela fé. Amém? Em Cristo Jesus nós somos. Você é justo porque Cristo Jesus justificou você a partir do momento que você creu que a obra da cruz é para você, de graça, sem merecimento. Amém? Então você é o justo que Davi falou. E Davi falou, homem segundo o coração de Deus, homem sensível à vontade do Senhor. Ele disse, jamais vi o justo mendigar o pão. Por isso não é a vontade de Deus que você mendigue o pão. Não é, definitivamente não é. Amém? Então, outra coisa, né, quando você vê lá, por exemplo, né, quando Paulo está lá falando para o centurião, lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então você não precisa ficar em dúvida também. Será que Deus quer salvar a minha família? Será que Deus quer salvar a minha casa? É claro que Ele quer salvar. Afinal, é a vontade de Deus que todo homem seja salvo. Oração por salvação, meu irmão, é a oração mais geral, mais genérica que você pode fazer, com a convicção de que está orando alinhado com a vontade de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Mas, antes da gente orar pela salvação, né, dos perdidos, enquanto os pastores estavam orando aqui, ocorreu no meu coração de chamar você, para você separar um instante, né, alguns minutos, né, você separar aí pelo menos uns 5 minutos, ou um pouco mais do que isso. A gente vai aumentar a música aqui, não vai ficar ninguém orando aqui no microfone, tá bom? Então os pastores vão apenas estar passando aqui na frente, para você não achar que está sozinho aí na sua casa orando, só para você ver um pastor andando de um lado para o outro aqui orando, mas ninguém vai orar no microfone. Por quê? Porque eu quero chamar você para orar em línguas. Amém? Então, às vezes tem alguns irmãos que perderam essa prática, essa disciplina espiritual. A oração em línguas é o único dom do Espírito que você usa na hora que você quiser. Entendeu isso? Então, por exemplo, às vezes o Espírito Santo te deu o dom de curas, para curar os enfermos. Quem tem um dom de curas, toda vez que ele ora por um enfermo, o enfermo é curado? É assim que acontece, sim ou não? Não, não é sempre. Entende? Então, tem hora que o dom está fluindo, tem hora que o dom parece estar retido. Por quê? Não sei, e nem você sabe, mas é assim. O Senhor, Ele opera, né? Existem mistérios nas operações do Espírito, porém, o dom de línguas não. Entendeu isso? Amém? Assim como, por exemplo, né, o dom de discernimento de espíritos, né? Então não é sempre que a pessoa consegue ter aquele discernimento tão apurado, como o dom da fé. Não é sempre que ele tem aquela fé extraordinária, ou como o dom de operação de milagres. Não é sempre que vai acontecer um milagre. Eu me lembro uma vez, um pastor lá de Goiás, só que o ministério dele não é em Goiás. Eu acho que hoje, não sei se é no Paraná, lá na região sul, mas a família toda dele pertence à videira lá de Goiânia.
E esse pastor, meus irmãos, foi a pessoa mais ousada que eu já conheci para orar por milagres. Mais ousada que eu já conheci, assim, pessoalmente. Então eu lembro que ele fez uma cruzada evangelística lá em Goiânia. E sabe o que ele fez? Aí era uma cruzada para cura de enfermos. Só todas as pessoas que estavam com cadeira de roda, que é a situação mais complicada. Primeiro ele chamou na frente, vem todo mundo aqui para frente. Aí foram lá para frente da plataforma. Aí ele falou, ó, já que todo mundo aqui na frente, vamos subir aqui no palco. Pôs todo mundo em cima. Falou, ó, vamos começar orando por esses aqui. Eu olhei e falei, meu Deus do céu. Eu comecei a orar por ele. Eu falei, Deus abençoa ele, usa ele. Por favor, Senhor, não deixe ele passar essa vergonha, que eu estou achando que vai passar, não. Você acredita? Irmãos, quase todos levantaram a cadeira de roda. Sério, você acredita? Quase todos. E aí depois a gente teve um momento de comunhão dos pastores, né? E foi eu e um pastor amigo meu conversar com ele, né? Porque ele é brasileiro, né? Goiano ainda por cima. E a gente falou para ele, ô pastor, e se acontecesse da maioria desse povo de nenhum levantar? Você nunca passou uma vergonha dessa? Não, nunca aconteceu não de fazer uma cruzada e nenhum levantar? Aí ele olhou para a gente assim, aconteceu várias vezes. Eu falei, mesmo? Eu falei, uai. Mas então você chama assim, se não levantar, levantou. Se não levantar, aleluia também. Aí ele falou para mim o seguinte, falou, meu irmão, a questão não é minha reputação, eu estou aqui para ser um instrumento de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, continua sendo Deus. Como diz aquele corinho, né? Aquele cântico. Mas ele falou o seguinte para mim, para esse pastor, falou, olha, às vezes vocês estão muito preocupados, se não acontecer. Mas e se acontecer? E se acontecer? Ele falou, você fica preocupado de não acontecer, mas eu fico com a expectativa, mas vai que acontece. Olha que bênção que pode ser. Entende? Então você consegue ver a mudança de perspectiva. Então isso é relação aos milagres de Deus. Porém, o único dos dons que você pode usar na hora que você quiser é oração em línguas. Por que o dom de línguas é o único dom que você opera na hora que você quiser? Porque, meu irmão, é o dom que você mais precisa. Às vezes tem irmão que reclama, fala, pastor, não tem dom nenhum, só ora em línguas. Meu irmão, só ora em línguas. Por que será que você só ora em línguas? Porque é o que você mais precisa. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios o seguinte, falou, olha, eu oro em línguas mais do que todos. Quer saber, sabe, uma chave espiritual do ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo da graça? Oração em línguas. Ele orava todos os dias, ele orava constantemente. Amém? Então eu quero chamar você para orar em línguas. Que esse jejum, né, possa ser instrumento também para reativar essa disciplina espiritual. Sabe, qualquer coisa que você estiver fazendo, você pode orar em línguas. Você que é uma dona de casa, pode estar lavando os pratos e lá orando em línguas. Sabe, orando em línguas, por que não? Eu me lembro quando solteiro, quando eu era magro, inclusive, já fui magro, acredite se quiser, mas quando eu pegava o ônibus para a escola ainda, né? Não tinha entrado na faculdade, ou já estava na faculdade quando eu converti? Acho que eu já estava na faculdade já. Então tinha uma época que eu pegava ônibus, depois eu tive uma motinha e facilitou um pouquinho a vida. Eu, baixinho, lá dentro daquele ônibus cheio, lotado, aquele calor, aquele aperto, eu fiquei pensando, o que eu posso aproveitar dessa viagem de ônibus até chegar na faculdade? Porque minha faculdade não era muito próxima não. Eu falei, já sei, vou orar em línguas. Então eu segurava lá naquele, como é que chama aquele trem, hein? Aquele negócio de segurar, né? Sabe como é que... É o quê? Ferro? Não, material eu sei, mas não tem o nome aqui lá, não. Pois é, que negócio lá de segurar a mão lá dentro do ônibus. Deve ter algum nome. Corrimão? É, deve ser, né? Corrimão faz sentido. Eu segurava lá e eu orava em línguas baixinho. Eu baixava a cabeça e ficava aqui, ó, sabe? Colocava o braço meio na frente para não passar vergonha, que eu não queria que ninguém visse, né? Mas baixinho mesmo. Você está conseguindo ouvir? O microfone está perto da minha boca, eu estou orando, tá vendo? Sabe? E eu já chegava já na faculdade ali, já ativado, já incendiado, já cheio do Espírito, entende? Então, tempo de jejum é tempo de enchimento do Espírito. E meu irmão, quando você faz uma oração cheia do Espírito, essa é uma outra oração, amém? Então aproveite esse tempo do jejum para você se encher e para você restaurar coisas que precisam ser restauradas na sua vida. Então eu sinto que vários irmãos de repente vão ver esse vídeo, né, vão assistir esse vídeo, vão se lembrar disso. Você orava mais em línguas. Você orava mais em línguas. Meu irmão, tem que ser uma disciplina diária, todos os dias. Tem um pastor amigo meu, última história que eu quero contar, porque a gente tem que orar. Estou contando muita coisa que eu vou ficando empolgado, aí eu falo demais, né? Então olha só, tem um pastor amigo meu, o pastor Silvio Galho.
Igreja Batista Água Viva, lá de São Paulo. Ele era um batista tradicional, mas tradicional que caixinha de maisena. Entendeu? Muito tradicional, frio. Só que teve um momento que ele teve uma experiência. Ele fala que é o dia que ele foi pentecostalizado. Essa é a expressão que ele usa. Irmãos, o dia que eu fui pentecostalizado. Então, de um batista super tradicional, que achava um absurdo a oração em línguas, ele era contra os dons. Olha o que Deus fez com ele. Ele foi para o outro extremo, ele é mais pentecostal do que pastor da Assembleia de Deus. Você precisa ver. Aí foi lá para o outro lado, sabe? Uma coisa impressionante. O pastor nosso mais pentecostal era um ex-pastor batista super tradicional, frio, mas agora incendiado. E sabe uma coisa que ele desafia os pastores da equipe dele? Ele fala para os pastores o seguinte: toda vez que você pegou no volante do carro, ora em línguas. Porque ele percebeu que ele mora lá, né, em Mauá, né, interior ali de São Paulo, na verdade, bem, então você conhece lá, né? Não quer falar de São Paulo não. E aí ele percebeu que gasta muito tempo no trânsito. E ele falou: gente, deixa eu aproveitar esse tempo perdido no trânsito. Muito tempo dentro do carro, indo de um lado e para o outro e tudo. Muito tempo no transporte. Aí ele fez um propósito junto com os pastores, desafiou os pastores. Ele falou: olha, toda vez que você entrou no carro, comece a orar em línguas. Aproveitar o tempo, entende? Então não sei qual momento você pode aproveitar o tempo, mas ore todos os dias. E agora nós vamos orar, amém? Por pelo menos aí 5 minutos, né? Eu não vou orar no microfone, os pastores vão estar andando aqui de um lado para o outro, igual todo pastor da videira faz, amém? Ora andando. E nós vamos orar em línguas agora, em nome de Jesus, amém? Pedir para aumentar o volume aqui da música aqui. Comece a orar em línguas agora. Aqui é o seu espírito. Pastor, eu não oro em línguas. Comece a orar em línguas agora, em nome de Jesus. Você vai começar a orar, amém? Deixa fluir, amém? Essas palavras que vêm do seu interior. Apenas fale em línguas agora. Fale em línguas agora. Comece a orar em línguas em nome de Jesus.
Aleluia. 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 Amém, meu irmão? Você que está em casa, irmãos presentes aqui também, você sentiu o aquecimento aí no seu espírito? E sabe uma coisa? Sabe, falando sobre os dons do Espírito, eu penso que um dos dons que talvez menos atenção seja dado, né, é ao dom de interpretação de línguas. É o dom de interpretação de línguas, porque todos os outros dons, né, do Espírito, né, então muitas vezes é falado, muitas vezes é até desejado, é até de repente um alvo de oração dos irmãos. Mas o dom de interpretação de línguas, sabe, pouca gente, né, dá o valor devido. E deixa eu te falar algo. Se, enquanto você estava orando em línguas, você teve a sensação de, em alguns momentos dessa oração em línguas, de você ter a impressão de Deus falando algo enquanto você estava orando em línguas, meu irmão, isso é um sinal do dom de interpretação de línguas na sua vida. Entendeu isso? Amém? Então, às vezes você não observa isso, né? Às vezes você acha que é só uma coisa da sua cabeça, ou talvez você pode até pensar que seja um outro dom. Não, isso deve ser uma palavra de conhecimento. Não, meu irmão. Se você está orando em línguas e coisas começam a acontecer no seu coração, sabe, impressões você passa a ter no seu espírito, você de repente ganha um discernimento espiritual, Deus começa a falar algo no seu coração, Deus começa a confirmar algo, sabe, no seu coração, meu irmão, isso é justamente a interpretação de línguas, porque você está orando em línguas e Deus está falando com você através dessas próprias línguas que você está orando também, entende? Então, quando alguém está orando em línguas e existe a interpretação de línguas, nós temos um resultado muito semelhante ao resultado da palavra profética também, entendeu isso? Então, enquanto eu estava orando em línguas, né, o Senhor falou algo no meu coração que eu quero falar para você que está nos assistindo, ou para os irmãos que estão presentes aqui. Sabe que o Senhor, Ele reservou esse tempo para justamente, sabe, restaurar aquele tempo, né, da sua vida, do seu ministério, que o próprio Espírito Santo estava colocando como se fosse saudades, sabe, no seu coração, trazendo à sua mente memórias lá do passado, quando você era um novo convertido, quando você se demorava na presença de Deus, quando qualquer coisa tocava você e você chorava, você logo se quebrantava, sabe, aquele fogo, aquela paixão, né, aquele incendiar no Espírito, sabe, o próprio Senhor, ele estava colocando há pouco tempo atrás, como se fossem umas saudades, né, no seu coração desse tempo, né, eu estou aqui para liberar essa palavra para você, que o Senhor vai usar esse jejum para isso. Amém? Para justamente ser um tempo como se fosse uma restauração verdadeira do altar. Porque o altar de Deus não é esse palco aqui atrás. O altar de Deus é o seu coração. É onde o Senhor está. Então o Senhor está te chamando, sabe, para esse lugar de uma vida, sabe, mais elevada, mais íntima, mais incendiada na presença dEle. Por quê? Porque Ele quer acelerar coisas na sua vida. Ele quer acelerar bênçãos na sua vida. Ele quer acelerar propósitos na sua vida. Ele quer acelerar. E para que isso seja acelerado, primeiro, sabe, você tem que ser cheio. Precisa restaurar o altar. Por isso que Jesus falou, veja, irmãos, Jesus fez um seminário com os discípulos. Entendeu? Então durante ali 3 anos, praticamente, ou 3 anos e meio de seminário, tipo o nosso seminário aqui da Videira de Recife. 3 anos, caminhando com os discípulos. Mas depois de 3 anos caminhando, né, os discípulos caminhando com Jesus, os discípulos acharam que ia ganhar o canudo da formatura e estava pronto para fazer a obra. Aí Jesus falou, não, vai ter formatura não. Vocês podem ficar aí orando, enquanto não descer, sabe, a promessa do Pai sobre vocês, aquela que eu tinha avisado para vocês, enquanto vocês não forem revestidos de poder, vocês não estão liberados para serem enviados. Entendeu isso? Então teve um tempo ali de instrução com o Senhor Jesus, mas teve o tempo da manifestação do poder de Deus. Amém? Poder de Deus. E esse poder só é liberado pela oração. E o que é jejum? Jejum é oração intensificada. Então se você quer fazer uma oração intensa, sabe, você quer fazer uma oração, sabe, como se diz aí em certa denominação, uma oração forte, meu irmão. Não é pela voz que você eleva, não é gritando que você tem oração forte, não. É oração em jejum. Essa que é a oração intensificada. Amém? E é isso que nós estamos fazendo, por isso, prepare-se, coisas serão aceleradas em nome de Jesus. Acredito que o pastor Luiz já vai começar. Acabou que eu preguei muito para os irmãos. Começou já?
Ótimo. Então você pode tocar aqui na tela, vai aparecer aqui um card, tá bom? Para você ser direcionado para a ministração da palavra do pastor Aloísio. Ou senão você pode olhar aqui na descrição, que tem um link, né, logo abaixo aí do vídeo, onde tem os detalhes do vídeo, para você selecionar e ser direcionado lá para a palavra do pastor Aloísio. E lá nós vamos encerrar esse segundo dia de aceleração da bênção em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Corre para lá para receber a palavra. Aleluia.